É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde do seu sábado, está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo um convidado super especial que daqui a pouquinho eu vou apresentar para você. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, você vai acompanhar essa entrevista, esse bate-papo com o entrevistado de hoje e outras entrevistas também da galera que semanalmente passa por aqui no programa Subtexto, falando de arte, de educação, de cultura. O convidado de hoje é da área das exatas, é corredor, é roteirista do canal Ciência Todo Dia, mas acima de tudo é nascido em Marília. Eu estou falando do professor Renan Augusto Trindade, meu querido amigo, que passa pela bancada virtual do programa Subtexto. Renan, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Glaucão. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Um prazer estar contigo e espero que a gente consiga passar para o pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando, Glauco, um pouquinho desses 15 anos em que a gente compartilha a sala dos professores, né? Um pouco dos nossos bate-papos na sala dos professores serão trazidos nesse nosso encontro de hoje. O Renan, quem nasce em Marília é marilhense. É marilhense, Galcão. Cidade tem um nome muito importante na história, assim, né, da região. Era um nome que foi escolhido para ser a próxima da companhia de trens ali, né, inicial com a letra M. E o Bento de Abreu Sampaio Vidal havia lido há pouco tempo, né, nascido aqui na região, né, de São Carlos, Araraquara. Ele escolheu um nome baseado num livro, que era o livro Marília de Dirceu. Então precisava ser uma inicial com a letra M na sequência da linha férrea, e ele escolheu a cidade com o nome de Marília. E tem um distrito de Marília chamado Dirceu. Muito louca essa história, né? Cara, sensacional essa história. E você sabe que eu sempre falo, quando eu converso com o PG, eu chamo o PG de o ararense mais São Carlense de todos, e vou tomar a liberdade de chamá-lo de um marilhense mais São Carlense de todos. Ô, Renan, que ano você veio para São Carlos, cara? Você veio para fazer o Fiscar e acabou ficando por aqui. Na realidade, tive uma passagem pela UFSCar também, Glaucão, mas eu vim aqui para São Carlos em 2008 fazer licenciatura em Ciências Exatas na USP, né? Então, minha formação, minha alma mater é a USP, né? O curso de licenciatura em Ciências Exatas. Tive uma breve passagem pela UFSCar, fazendo mestrado nacional profissional em ensino de física. Infelizmente, faltando 6 meses, tive que largar porque fui para a carreira docente, né? Então, fui pegando aulas. Na época, eu e minha esposa estávamos já nos planos de separar uma grana para casar e acabei assumindo mais aulas e não concluí o mestrado. E acabei indo mais para uma área de divulgação científica, que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje aqui também. Ô, Renan, e as exatas já te encantavam na infância, na adolescência, a física em especial, os fenômenos da física? Em que momento você começou, seus olhinhos começaram a brilhar pelos números, pela física em especial? Glauco, esses dias eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? Gosto bastante de educação, a parte de divulgação científica que a gente vai falar hoje, né? E eu acho que eu tive uma influência muito grande tanto do meu pai quanto da minha mãe nesse sentido, né? Meu pai, mais da área de exatas, né? Ele sempre gostou muito de ajudar a gente nas tarefas de matemática, né? De alguma maneira, contribuir com isso. E minha mãe mais da área de linguagens, assim. Então, ela apoiava muito essa influência na leitura, tanto minha quanto do meu irmão. Mas no ensino médio em si, eu gostava muito da parte de exatas. Matemática era minha disciplina, na época, predileta. Hoje eu dou aula de física, né? Para quem não sabe, acho que a gente já até comentou aqui. Então, dou aula de física. Mas gostei muito de matemática do ensino médio. Era a minha disciplina predileta. Eu acabei fazendo um curso técnico de elétrica no Senai. Trabalhei um ano e meio como eletricista, como menor aprendiz, e acho que isso foi me aproximando um pouco mais da física, e por isso foi essa disciplina que eu escolhi lecionar
fazendo o curso, durante o curso de licenciatura em Ciências Exatas, né? Acho que é legal para quem não conhece o curso, né? Ele, acho que de maneira parecida com as letras, né? Com as letras que você consegue escolher uma habilitação ao final, né? Em espanhol, em francês, em inglês, dependendo da universidade. No caso da licenciatura em Ciências Exatas também, a gente tem um núcleo geral em que todos os estudantes participam, e aí, ou no último ano de graduação, ou nos 2 últimos anos de graduação, na grade atual, é que você escolhe sua habilitação, né? Se você vai lecionar matemática, física ou química. E aí, no caso, eu escolhi a física porque durante a parte grossa da graduação, eu fui me aproximando mais da física, modéstia à parte, ia bem nas disciplinas de física em comparação aos colegas, e aí acabei me aproximando mais da física do que da matemática, que era a minha disciplina queridinha até o ensino médio. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, o professor de física e roteirista do canal Ciência Todo Dia, Renan Augusto Trindade, que traz um pouquinho do seu histórico dentro das exatas, da física, e daqui a pouco vai falar da produção de roteiro para a divulgação científica. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar esse programa, essa entrevista, esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, receber as notificações e toda semana tem uma entrevista super bacana aqui no programa Subtexto. O Renan, é verdade essa história de que entram 40 alunos no curso de Ciências Exatas e saem 4, 3? Na sua formatura foi assim? Perfeito, Glauco. Infelizmente, é uma realidade. Hoje o curso tem 40 ingressantes por ano, mas na minha época eram 50, e dos 50, apenas 6 se formaram no que a gente chama de perfil, né? Sem nenhuma reprova. E como o curso ele é bem interdisciplinar, foram, curiosamente, da minha turma, 2 de física, eu e um outro amigo, 2 de matemática e 2 de química, que se formaram no perfil. Obviamente que muitos depois foram se formando nos próximos anos, né? Por exemplo, trazer o caso da minha esposa, né? Eu conheci minha esposa na graduação, ela é da área de matemática, e ela fez um intercâmbio, né? Então ela ficou 6 meses na Universidade do Porto, e por isso que ela acabou se formando depois também, né? Trancou uma disciplina que a impedia, né, o intercâmbio, e acabou quando ela retornou ficando um período a mais. E alguns, de fato, pelas provas, né, também acabam, ou trancamentos de disciplinas, acabam se formando depois ou se evadindo. É uma pena, mas nos cursos de exatas é algo mais comum do que a gente gostaria. Ô, Renan, e o que mais te encanta na educação, na sala de aula? Eu comumente digo que durante o período da pandemia, né, a gente percebeu se a gente de fato gostava ou não da nossa profissão. Eu senti muita falta da sala de aula, da sala dos professores, também já escrevi uma crônica falando da sala dos professores, né, um ambiente riquíssimo, né, de trocas, de conhecimentos das mais variadas áreas. No seu caso, o que te encanta mais na educação? O que te faz permanecer na sala de aula com todas as dificuldades que a gente sabe que o ensino brasileiro possui? O Glau, foi importante você citar a pandemia, porque realmente eu acho que foi um momento que todos nós refletimos, né? Independente da sua profissão, independente da sua carreira, da sua vida naquele momento, a gente se esquece, né, cara? Mas que episódio que a gente teve, né, da história, assim, que a gente vivenciou. E foi um momento para a gente refletir, né? O Chico César fez um álbum lindo na época. O título agora não me vem à cabeça, mas tem a ver com amor, assim, a palavra. Eu ouço de vez em quando esse álbum no carro. E ele fala, né, sobre esse momento de parada, né, de reflexão que a gente teve que trazer, né, para as nossas vidas, né. E no caso da minha profissão em si, eu acho que foi o momento de virar a chave e pensar o que eu queria realmente com o ensino, né? E acho que uma coisa que une a parte da minha carreira da divulgação científica,
do jornalismo científico. Foi um curso que eu escolhi na pandemia fazer, conversando com a Andressa, né, minha esposa. Ela também achou que seria uma oportunidade de eu investir em uma outra carreira paralela. Não necessariamente fazer uma transição, mas aproveitar um pouco do que eu tenho como professor, da bagagem, e tentar ampliar um pouco desse leque, né? E eu acho que o que une o jornalismo científico, que é o que hoje eu faço, escrevendo roteiros também para o canal Ciência Todo Dia, e a parte de ciências exatas, é o divulgar ciência mesmo. Acho que é uma coisa que me atrai muito, assim. Tem uma definição da Federação Mundial de Jornalismo Científico, a WFSJ, na sigla em inglês, que é a divulgação científica trazer a ciência para as pessoas e fazer elas se beneficiarem disso, né? A gente sabe que, muitos pesquisadores, doutores, professores universitários, eles divulgam os seus trabalhos em artigos científicos, mas muitas vezes para os pares, né? E é uma linguagem técnica muito rebuscada, muito difícil de as pessoas compreenderem, pessoas que não têm, de repente, determinada formação. E eu acho que a física, ela acaba sendo, né, na área que eu escolhi lecionar, uma disciplina que é 8 ou 80, né? Ou a pessoa gosta muito, ou justamente pelas barreiras que a matemática muitas vezes nos traz, dificulta, né, o acesso, a dificuldade que a pessoa vai tendo de assimilar determinados conteúdos. Isso também acho que passa por uma dificuldade que a gente tem de trazer a ciência moderna para o aluno em sala de aula. Infelizmente, grande parte dos conteúdos que a gente trabalha na física são lá do século XIX. Então, esse papel da divulgação científica, como eu disse, reforçando, de trazer a ciência para a população, mas ao mesmo tempo fazer que a população se beneficie disso, é algo que me atrai desde quando eu escolhi lecionar da aula, quando eu escolhi também fazer o curso de jornalismo científico para complementar. E só um adendo, acho que isso serve para qualquer carreira, eu vejo assim, melhores médicos que eu conheço, os melhores, sei lá, engenheiros que eu conheço, melhores advogados, são aqueles que nunca param de estudar. Então a gente não pode também, independente da carreira, parar de estudar. Então, uma coisa que eu gosto mais do que ensinar é estudar. E acho que se a gente consegue passar isso para o aluno, a gente está fazendo uma pessoa que, independente da carreira que ela vá seguir, ela vai ser um bom profissional. Então, de querer ir atrás do conhecimento, e acho que a divulgação científica ajuda nisso, né? Como eu disse, muitas pessoas não gostam, e existem estudos na área de educação e ensino de física, da Revista Brasileira de Ensino de Física, por exemplo, que mostram isso. As pessoas que têm dificuldade nas exatas, ou na física em específico, foi porque tiveram más experiências durante o ensino médio. Então, ou um livro didático ruim, ou às vezes um professor que não tinha a formação adequada para aquela disciplina e às vezes foi jogado ali para dar aquele conteúdo e o aluno não conseguiu assimilar. E é isso que acaba fazendo, não gosto de física, mas é igual a gente falar assim, não gosto de um determinado alimento, mas você já experimentou ele mesmo? Ou foi por influência de alguém? E a física, acho que para muita gente acaba se tornando isso. Não gosto da física porque eu não gosto da física porque eu tive algum tipo de experiência ruim durante o meu ensino médio e ensino fundamental e aquilo me bloqueou, né? Criou-se esse bloqueio. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas pensando na minha trajetória, eu acho que na minha trajetória como professor, como divulgador científico, eu acho que é isso que me atraiu para essa carreira. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar e também no canal Glauco Keller no YouTube, eu tenho o prazer de receber o professor, divulgador científico e roteirista do canal Ciência Todo Dia, Renan Augusto Trindade, que traz um pouquinho da sua visão a respeito da escola, a respeito da divulgação e da produção científica no Brasil. E eu quero aproveitar e fazer um convite super especial para você, para o Renan, para todo mundo que está acompanhando a gente. Você já conhece a livraria Canto das Letras? É o nosso apoiador cultural. Canto das Letras
a partir do mês de junho, passou a fazer parte dessa parceria super legal para divulgar arte, cultura, educação, ciência, aqui no programa Subtexto e na rádio UFSCar. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal. E se você curte vinil, aquele velho bolachão, aquele vinil super bacana, você precisa conhecer o Canto das Letras, a melhor coleção de vinis da região. Tem MPB, tem jazz, tem blues e, claro, o velho rock and roll. Eu sempre falo que o Canto das Letras lembra aquelas pequenas livrarias londrinas. Se você assistiu ao filme Um Lugar Chamado Notting Hill, você sabe do que eu estou falando. Você chega lá no Canto das Letras, escolhe o seu vinil, ouve um pouco de música, escolhe o seu livro, toma um café com o Serginho, o livreiro mais gostoso, mais sensacional, mais delicioso, eu falo para ele, filosófico da região, e enquanto você escolhe o seu livro super especial. E claro, eu sempre destaco que tem todo mês promoção aqui no programa Subtexto. Você pode levar 2 livros por mês, um da literatura nacional, um da literatura universal. Já passaram por aqui o George Orwell, o Graciliano Ramos, a Clarice Lispector, o Franz Kafka. É só você ficar atento nas postagens do Canto das Letras e também aqui do programa Subtexto, e você pode faturar uma obra da literatura universal. O Canto das Letras fica na Rua Santa Cruz, número 183, descendo a Rua Santa Cruz, antes de chegar na Avenida São Carlos, 2 quarteirões ali, bem fácil de achar. E o WhatsApp para você bater um papo com o Serginho, perguntar sobre a sua obra, é 16982464964. Eu vou repetir, 16982464964. Canto das Letras, livro, vinil, CD, compra, venda e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô, Renan, queria perguntar para você sobre o curso de jornalismo científico que levou você a se tornar um divulgador da ciência. Você já era dentro da sala de aula, né? Depois, fora da sala de aula também. Foi durante a pandemia que você optou em fazer esse curso. Fala um pouquinho para a gente do curso e do papel do divulgador científico. Glaucão, lá em Marília, na minha infância, eu frequentava muito o museu da Unesp de Marília, contava um pouco a história, né, e trazia alguns fatos interessantes lá de Marília, como, por exemplo, a descoberta de um dos primeiros dinossauros brasileiros, que é lá em Marília que foi descoberto. Então, tinha um museu da Unesp muito legal falando sobre isso. Isso me atraiu um pouco para essa área da divulgação científica. Hora ou outra, meu pai tinha algum compromisso no centro da cidade de Marília e ele me levava lá para a biblioteca. Então, eu sempre me atraí por essa parte também da divulgação. Acho que é legal trazer isso. Quando eu vim aqui para São Carlos, a minha primeira experiência num espaço não formal de ensino foi no CDCC, né? Que, para quem não conhece, é o Centro de Divulgação Científica e Cultural daqui da cidade de São Carlos, vinculado ao USP, num prédio histórico, o antigo Colégio Dante Alighieri, que abrigava imigrantes italianos, né? Aqui na cidade de São Carlos. Abrigou também lá na década de 50 o primeiro campus da USP, né? O primeiro prédio da ESC, da Escola de Engenharia de São Carlos, foi ali no prédio da CDCC, e hoje ele é uma espécie de museu de ciências, né? Então, ele pratica o que a gente chama de divulgação científica nas áreas de física, ciências da natureza em geral. E eu tive uma experiência legal como voluntário ali, então, logo que eu entrei na graduação, em licenciatura em Ciências Exatas, acabei trabalhando ali como voluntário, depois consegui algumas bolsas, né, de fomento à pesquisa, vinculadas à CNPq, à FAPESP, que são agências de fomento à pesquisa aqui no Brasil, né? E eu fui caminhando mais para essa parte da divulgação científica durante a graduação, em paralelo à graduação. Só que eu abandonei isso, como eu até trouxe aqui no início do nosso bate-papo, quando fui para a sala de aula, né?
praticar a divulgação científica num outro molde, numa outra maneira, num espaço formal, é diferente, né? E até porque a gente precisa se adequar aos moldes dos materiais didáticos que a gente usa, da forma como a gente ingressa no ensino superior aqui no Brasil, que são os vestibulares. Então, a gente acaba reformatando a divulgação do ensino de física para um conteúdo que muitas vezes é engessado, né? E aí a gente entra num outro bate-papo, que seria falar um pouco, né, sobre como é essa formação que a gente tem, o que a gente passa em sala de aula, visando o ingresso ao ensino superior. Passado alguns anos aí, né, porque eu me formei em 2011, a experiência que eu tive com mestrado na UFSCar foi entre 2013 e 2014, eu fiquei um período sem ter a minha preocupação com a carreira acadêmica, né? E durante a pandemia foi o tempo que realmente a gente conseguiu observar com outros olhos, né, onde a gente está, onde a gente quer chegar, o que a gente está fazendo da vida. E aí eu me deparei com alguns cursos da Fiocruz, que estava bem em voga na época, né? Trabalho da Fiocruz, Manguinhos, né? Que auxiliaram bastante no desenvolvimento de vacinas, né? Testes com doenças contagiosas, como por exemplo a Covid-19. E aí eu fiz um curso de introdução à divulgação científica. E nesse curso eram indicados caminhos para quem gosta da parte de divulgação científica seguir. Tinha feito, só assim, voltando um pouquinho, na época do CDCC, eles incentivavam bastante a gente a fazer cursos de aprofundamento, aperfeiçoamento na área de divulgação científica, né? Então, tem alguns certificados, alguns diplomas nesse sentido. Mas o curso de introdução à divulgação científica da Fiocruz, eu acho que foi uma viradinha de chave que eu dei, assim, nessa parte de pensar em outros formatos. Vídeo, áudio, né, rádio, podcasts, né, enxergar essas formas além dos artigos científicos para divulgar ciência, né? E aí, nesse curso, eu descobri que existe uma ciência de divulgar ciência também, né? Então, a divulgação científica é essa ciência de divulgar ciência. Não adianta, às vezes, um profissional ser extremamente nichado numa determinada área, ter um conhecimento muito grande específico naquela área, se ele não souber divulgar adequadamente. Então, existem profissionais, e a gente na pandemia conheceu alguns deles, né? Vou destacar aqui alguns nomes, o Átila Yamarino, a Natália Pasternak, né? Que realizam um trabalho fantástico nesse sentido de divulgar ciência, né? O Carlos Ors, que é marido da Natália Pasternak, eles têm uma página chamada Questão de Ciência, Instituto Questão de Ciência, tem muitos conteúdos bacanas para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre divulgação científica. E aí, no curso de divulgação científica, eu fiquei sabendo desse curso de jornalismo científico, que é um curso gratuito, fornecido pela Unicamp, né? Então, alguns quilômetros de nós, aqui em São Carlos, né? Ele é um curso que tem uma duração de 1 ano e meio. O processo seletivo consiste em escrever um texto, inclusive no tema daquele ano era escrever um texto sobre a pandemia, né? O papel do jornalismo científico na pandemia. E aquilo estava bem em voga, assim, né? Aquele ano foi um ano que deu um boom no jornalismo científico, a divulgação científica realmente criou-se até um boom, né, de assuntos nos jornais, nas revistas científicas. Alguns estudiosos da área de divulgação científica, pesquisadores, dizem que algo paralelo só ocorreu lá na época da corrida espacial, com o lançamento de Sputnik. Como os jornais começaram a divulgar mais ciência, o paralelo é o que a gente está vivendo, é o que foi no período entre 2020 e 2021. Como o jornalismo científico ganhou espaço nos jornais, né, tanto físicos quanto digitais. E aí eu me inscrevi no curso, pelo boom que deu, modéstia à parte, teve muitos inscritos, concorrência bateu ali coisa de 20, 25 por vaga. E aí o processo seletivo era escrever um texto, depois fazer uma entrevista, falando ali um pouquinho do seu memorial, né, da sua formação. E o curso é bem bacana, ele tem 40 vagas a cada 2 anos, né, como o curso dura 1 ano e meio, então a cada 2 anos esse curso na Unicamp. Metade da turma é jornalista, metade da turma é cientista. Então, no meu caso, me encaixo mais na área de cientista e muitos
embates ideológicos durante as aulas, então a gente refletia sobre temas importantes, e na época estava nessa efervescência, né? E, por exemplo, né, médicos que em suas formações, sem ter o conhecimento de pesquisar um artigo científico novo, acabavam falando bobagens, né, na TV, né? Então, fazendo uma divulgação de ciência ruim, propagando medicamentos que não tinham comprovação científica. E então a gente debatia isso muito ali, isso foi muito esclarecedor para mim do que é a divulgação científica, do papel do jornalista científico, e ao mesmo tempo conhecer nuances do jornalismo que eu não conhecia. Então foi muito legal, assim, pô, a gente trabalha na Folha, a gente teve aula com a professora Sabine Righetti, que ela escreve sobre educação na Folha. O próprio Átila Yamarino fez esse curso, era numa turma anterior à minha, né? Então, para você ter uma ideia como essas discussões são bacanas, assim. Conhecer um pouco sobre a divulgação também de fatos da ecologia, do meio ambiente, que estão muito em voga, foram trazidos durante o curso. E, a partir disso, eu comecei a praticar isso de outras maneiras. Escrevi um podcast, que foi, inclusive, divulgado aqui na Rádio Fiscar, né? Sobre radiação Cherenkov, que foi a minha pesquisa ao final do curso de jornalismo científico, e acho que me aprofundei mais nessa área, como eu disse, aí, que eu gosto bastante, que é a divulgação científica. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber na nossa bancada virtual, aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, o professor, divulgador científico e roteirista do canal Ciência Todo Dia, Renan Augusto Trindade, que traz um pouquinho da visão e da sua própria história a respeito das exatas, da física, da divulgação científica e das mudanças que a pandemia trouxe para a divulgação científica, dentro de um processo de potencialização de conhecimento da ciência em todo o mundo. Você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar, em 95,3, pode vir aqui para o YouTube, ativa lá as notificações, se inscreva no canal e você vai acompanhar uma entrevista, um bate-papo super especial com um entrevistado, uma entrevistada falando de arte, de educação, de cultura, de ciência, de jornalismo, toda semana aqui no programa Subtexto. Renan, como é que se deu a sua entrada no canal como roteirista, no canal Ciência Todo Dia? O canal é muito legal, eu convido você que está acompanhando a gente para conhecer, é um canal que tem muitos vídeos legais, alguns produzidos com o roteiro do Renan, ele tem milhões de inscritos e não é fácil você produzir um roteiro de maneira geral, e ainda mais um roteiro falando de ciência, abordando temas que muitas vezes despertam a curiosidade das pessoas. Micro-ondas causa câncer, se eu entrar no micro-ondas, como é que se deu, no seu caso, essa, digamos que, migração parcial da sala de aula para a produção de roteiro na divulgação científica, Renan? Ô, Glaucão, é muito, muito bacana, né? Como que a gente, às vezes, passa e se inclui em situações que a gente não espera, assim, né? Eu já acompanhava o canal, né, do Pedro Loss, para quem não conhece, deve ter visto zapeando no Instagram ou no próprio YouTube, alguns stories, alguns vídeos dele, né? E eu era uma das pessoas, né, que acompanhava. O canal já tem 12 anos de existência, né? E eu acompanhava um pouquinho, né, dos vídeos dele. E um dia, mexendo ali no YouTube, em agosto do ano passado, pelo celular, eu vi que tinha uma postagem, né, de texto que estavam precisando no canal de roteiristas. Eu cliquei, né, e aí preenchi um formulário ali, uma espécie de currículo, assim, da minha carreira, que hoje a gente discutiu aqui um pouco. E de agosto até o início desse ano,
não havia ainda, não havia sido feito nenhum contato comigo. Em fevereiro para março desse ano, o Greg, que é o coordenador de roteiros, me mandou um e-mail falando: Renan, sei que já faz um tempo que você havia se inscrito, né? Mas estamos precisando de um roteirista de física no momento. Você ainda tem interesse, tem disponibilidade? Eu respondi, conversei com ele, conversei também com o coordenador de operações, né, que também se chama Pedro, mas não é o Pedro Losso, Pedro Henrique. Ele que finaliza o vídeo, depois de toda a arte, depois de aplicar-se o motion, depois de o roteiro ser revisado, o Pedro gravar, é ele que faz essa coordenação. Bati um papo com eles, conversei com eles e eles ouviram um pouco da minha experiência, né, do que eu esperava, do que eu acho que seria legal renovar no canal, por mais que eu tenha muitos elogios, o que eu acho que seriam temas bacanas, né, de serem trazidos, e eles acabaram acreditando na minha trajetória e na minha oportunidade de contribuir para o canal. Então, desde março desse ano, venho escrevendo roteiros, já escrevi 6 roteiros, 2 já se converteram em vídeo, que é A Sua Tela Não Mostra Essa Cor e Micro-ondas Causam Câncer. Vou dar um spoiler aqui, né? Não causam câncer, mas quem quiser assistir ao vídeo tem bastante coisa bacana que a gente discute no vídeo. A gente fala um pouquinho sobre fatalismo, né? Essa ideia de a gente achar que tudo faz mal, e isso também é ruim, né? É lógico que é muito importante, falando sobre ciência, sobre divulgação científica, a gente se informar. Mas muitas vezes achar que tudo faz mal pode ser um bloqueio para a gente realmente tomar conta, cuidar das coisas que são importantes na nossa vida, da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso sono, da nossa hidratação, e acabar acreditando, então eu vou parar de cuidar da minha saúde, porque tudo causa câncer. Então, é uma coisa que a gente trouxe no vídeo, e eu tenho orgulho de ter conseguido pensar isso num assunto que é do nicho de ciências exatas, né? Como você disse. Acho que a divulgação, e isso é uma coisa que eu aprendi em sala de aula, aprendi com os meus colegas professores que eu estagiei, ou como a gente diz nos colégios que a gente trabalha, né, Glauco? Monitorei, né? Logo que entrei no colégio, eu aprendi muito essa questão da interdisciplinaridade, né? Como é importante a gente mostrar para o aluno que as ciências não são estanques, né? Que as ciências não são caixinhas em separado. Me entristece muito quando o aluno às vezes fala, sou da exatas, sou da humanas, sou da biológicas. O mundo não vai te exigir ser de exatas, ser de biológicas, ser de humanas, mas sim ter um conhecimento que você vai precisar para a sua vida profissional, como cidadão. E então é legal, sempre que possível no vídeo eu tento trazer algo importante relacionado às ciências humanas, à área de linguagens biológicas, relacionada com a física. E esse vídeo em especial tem o orgulho de ter conseguido trazer essa questão do fatalismo relacionado à produção das micro-ondas, né? E hoje mais de 25 mil artigos científicos, a OMS faz uma espécie de banco, né, desses artigos científicos, e dentro desse acervo, desses anais dos artigos científicos, há mais de 30 anos que esses 25 mil artigos, nesse decorrer dessas 3 décadas, foi produzida, e a conclusão é: radiações de baixa frequência, como micro-ondas, não causam câncer. Então é legal também trazer o papel dessa divulgação, desse jornalismo científico para a população. O Renan, com relação à temática, você propõe, você ouve, eles têm alguma sugestão, as pessoas que estão inscritas, que acompanham o canal, fazem sugestão. Como é que é assim, a escolha do tema? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Glau, como você disse, o canal ele já tem mais de 7 milhões de inscritos. A tendência é que até o final do ano chegue a 8 milhões de inscritos. É surreal isso, né, cara? Você pensar que a gente tem 8 bilhões de seres humanos na Terra, 8 milhões de inscritos significa que 1 a cada 1.000 pessoas no mundo está acompanhando o canal, né? É surreal isso, né? Eu moro num condomínio que tem 720
moradores. Então, E um canal que fala de ciência, né, Renan? fala de Isso que é muito ciência, legal, cara. né? Um Então, canal educativo, né? exato. Então, acho que, aliás, uma coisa que eu ia mencionar quando a gente falou sobre divulgação científica, né? Muita gente utiliza o termo tradução para falar sobre divulgação científica, né? Às vezes de forma pejorativa, para reduzir, às vezes, o trabalho do divulgador. E aí eu estou falando aqui com um linguista. Esses dias eu vi um artigo científico de uma divulgação, a tradução de um livro do James Joyce para o português, que eles demoraram 30 anos para fazer. Então, como se tradução fosse algo fácil, né? Então, como eu disse, divulgar ciência também é uma ciência. Então, a ciência, divulgar ciência. Sem dúvida, assim, o Pedro Lousa, ele tem não só uma dialética, né, uma retórica muito boa, mas também a formação dele também é da física, né? E tem uma equipe de roteiristas muito grande para trabalhar diversas áreas, assim. Então tem uma galera com uma formação acadêmica fantástica para fazer essa divulgação. E aí, falando em específico nos temas, até por eu estar numa adaptação, né, conhecendo ainda como fornece, como fazer essa escolha das temáticas, eu curiosamente prefiro que o tema seja dado para mim. Porque eles que têm o conhecimento, né? Eles têm o know-how de 12 anos de o que está causando mais interesse, o que acaba gerando, sim, mais engajamento, que é bom para o canal, para mais pessoas conhecerem, né, o conteúdo. E isso passa muito por estatísticas, né? Então, o YouTube, nos canais monetizados, tem uma ferramenta chamada Google Analytics. E ele traz, né, para a pessoa qual é o perfil, onde a pessoa mora, qual é o perfil da pessoa que está assistindo aquilo, faixa etária, gênero, e isso acaba muitas vezes incentivando, sim, né, nos temas. Então eu ainda prefiro que os temas sejam trazidos para mim. Sugeri alguns temas, porque a gente tem uma reunião de brainstorming online toda segunda-feira à tarde, e nessas reuniões a gente tem a abertura, aliás, é uma coisa que eu ia trazer, assim, como eles dão uma liberdade para você ter essa coisa da liberdade criativa. Me sinto muito confortável, assim, de escrever, e mesmo que algum assunto seja editado até o vídeo ser produzido, a, a espinha dorsal do texto sempre vai estar ali, sabe? Então, às vezes, você sabe, né? Eu te conheço também, a gente, para dar aula, a gente acaba trazendo um pouco essa questão do humor, né? Até para os alunos terem, né, o gosto pela nossa aula, assim. A gente tem essa característica em comum, tanto eu quanto você. E nos vídeos, de vez em quando, sempre que dá um encaixe ali uma piada, às vezes que tem a ver com conteúdo, para atrair. Então, uma que foi muito bacana foi a do Magnetron, né, que do gerador de frequências dentro do micro-ondas, de fato, para aquecer o alimento, né? E a palavra lembra o nome de um Transformer, né? E eu brinquei com isso no roteiro. Então, ali no meio do roteiro, eu coloquei Magnetron, que parece o nome de Transformer, mas infelizmente não é. E aí é muito louco você ver o que você escreveu se traduzindo em fala por uma outra pessoa, né? Então, às vezes eu me pego escrevendo o roteiro e já ouvindo na voz do Pedro Loss, que é quem vai falar. E a equipe de arte fez um trabalho fantástico de pegar aquela ideia, a Alessandra Mello, que é quem desenha, né, faz o desenho, fez a arte baseada nessa ideia do Magnetron, e o Samuka, que é quem faz o motion, fez a animação como se fosse um personagem do Transformer aí. Então é muito legal ver o seu texto, é uma experiência muito bacana, o seu texto ganhar vida. Ô, Renan, a gente está chegando ao final do subtexto, cara. Temos alguns minutinhos ainda, mas eu não posso deixar passar a pergunta sobre a sua paixão pelas corridas. Eu estou vendo que você tá usando uma camisa. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo uma camisa da São Silvestre. Essa de que ano que é, Renan? Do ano passado, 2024, foi a 99ª, e esse ano, 2025, é a 100ª. 100ª edição da corrida de São Silvestre esse ano.
E me fala um pouquinho, fala para a gente um pouquinho da sua paixão pela corrida. Você está fazendo um circuito aqui na América Latina também de corrida, e como você consegue conciliar a vida de professor, a vida de roteirista, de divulgador científico com os treinos para correr longas distâncias, como você faz. O Glauco, você falou até agora um pouco sobre literatura, né? Eu acho que tem a ver com o que você me perguntou, né? Li recentemente, você até disse que leu também. O Glauco tá aqui puxando a sardinha para mim, mas ele corria muito mais tempo do que eu, e inclusive era uma das influências aí para mim, para a corrida também, viu, Glaucão? E eu li recentemente esse livro, né? Do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Ele é um autor japonês, né? Escritor japonês, geralmente escreve ficção, mas esse livro são conjuntos de relatos, né? De situações que ele passou associada à corrida. Ele também é triatleta. E eu estou trazendo isso aqui para responder a sua pergunta, porque, na verdade, conciliar não é algo difícil para mim. Porque enquanto eu corro, assim como o Haruki traz, eu acabo pensando muito nos roteiros. Então, eu já escrevi muitos roteiros correndo. Muitos roteiros treinando, eu consegui escrever na minha cabeça. Eu tive ideias, tive sacadas para resolver, às vezes, bloqueios na hora de produzir um roteiro correndo. E eu, de fato, né, eu e minha esposa, a gente tá participando aí de uma assessoria aqui em São Carlos, né, de corrida. Então temos um grupo de treinadores nos acompanhando, e a gente, obviamente, somos corredores amadores, né? Começamos há uns 3 anos atrás treinar de uma forma mais assídua, né? Primeiro para provas de 5 quilômetros, depois para provas de 10 quilômetros. E atualmente estamos participando de um circuito de meias maratonas, né? Para quem não sabe, é 21,1 quilômetros aproximadamente. E é um circuito aqui da América do Sul chamado Mega Finishers. São 5 provas atualmente no circuito, todas em capitais da América do Sul. Então, Brasília aqui no Brasil, Montevidéu no Uruguai, Buenos Aires na Argentina, Assunção no Paraguai e Lima no Peru. Então, nós já tivemos a oportunidade de ir para Montevidéu em maio desse ano. Ainda esse ano iremos para Buenos Aires, estamos no ciclo de preparação agora em julho, né? Esse vídeo provavelmente sairá em agosto, então em agosto vamos participar da prova de Buenos Aires, e ainda esse ano em novembro também vamos fazer a de Brasília. E qual que é a sacada, né, desse circuito? Além, obviamente, de a gente estar participando do circuito para cumprir a prova, que já é um desafio, ao cumprir as 5 provas, você tem direito a uma mandala. Essa mandala, para quem cumpre as maratonas, que são as distâncias de 42,2 quilômetros, a mandala é dourada, e para quem cumpre as meias maratonas, que é o meu caso e da minha esposa, é uma mandala prateada, com referência às 5 provas, né? Então, além do prêmio, de certa maneira, subjetivo, né, que é a gente concluir, né, e para quem já participou de uma preparação para uma prova como essas que eu citei, né, de corrida, é muito bacana você concorrer, você competir consigo mesmo, né, ver como que o seu corpo está evoluindo, como que o seu corpo está melhorando com os treinamentos, para muito além da saúde. Eu confesso que a gente é muito... a gente se desafia a ponto de tentar alcançar uma performance razoável, assim, como amador, né? Então, as minhas maratonas, minha ideia é fazer todas abaixo de 1h30. A primeira em Montevidéu eu fiz em 1h e 28 minutos. E a minha esposa, abaixo de 2 horas. Ela já conseguiu também 1h e 55 minutos. Então, tem essa questão de se desafiar, não é competir com os outros, mas com você mesmo. E acho que é uma coisa legal a gente colocar objetivos, né, para tentar alcançá-los. É uma coisa bacana também. E a sensação prazerosa que se dá de dever cumprido depois de uma prova
Só quem já participou de uma prova de corrida sabe qual é. É isso, Renan. Daqui a alguns anos o seu biógrafo vai falar: olha, esse roteiro foi escrito em Montevidéu. Esse outro aqui, o Renan escreveu em Buenos Aires, quando ele estava competindo. É isso aí, vai ter muita história para contar. Renan, quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho, quem quiser te acessar nas redes sociais, conhecer o canal Ciência Todo Dia também, como é que faz? Eu acho que a principal divulgação aqui, canal Ciência Todo Dia, não só trazendo puxando a sardinha para o meu lado, mas eu acho que é um canal de divulgação científica fantástico, então participo, né? Sou um dos integrantes do canal, então canal Ciência Todo Dia no YouTube, @Pedro Los, com 2 Os, no Instagram, para quem quiser acompanhar, no TikTok também, tá? Tem alguns vídeos mais curtos. E confesso que eu sou um cara um pouco hoje alheio às redes sociais, tá? Mas quem quiser me acompanhar no Strava, que é a rede social dos esportistas, corredores, ciclistas, triatletas, nadadores, no Strava é só me procurar lá como Renan Augusto Trindade e você vai acompanhar meus treinos. Sempre eu posto também alguma coisa relacionada às corridas que eu faço, seja aqui, seja fora. Tem um canal no YouTube também, se você me procurar lá, Renan Augusto Trindade, com alguns vídeos mais antigos de divulgação científica, mas acho que a principal divulgação aqui, canal Ciência Todo Dia, acho que é muito legal para acompanhar o meu trabalho, acompanhar o trabalho também do Pedro Luz. Renan, obrigado, bom demais tê-lo aqui no programa Subtexto. Vida longa à divulgação científica, vida longa ao canal. Muito obrigado, Glauco. Eu que agradeço o convite. Espero que o pessoal também consiga aproveitar um pouco do nosso bate-papo aí para conhecer um pouco sobre divulgação científica. Esse foi mais um programa Subtexto aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Hoje eu tive o prazer de receber o meu querido amigo, divulgador científico, professor, roteirista do canal Ciência Todo Dia, Renan Augusto Trindade. E sábado, na semana que vem, tem mais um programa Subtexto com um convidado ou uma convidada falando de arte, de educação, de cultura, de ciência, trazendo um pouco de conhecimento nas ondas do rádio e também no YouTube. Eu vou ficando por aqui, mas sábado às 3 da tarde eu volto. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.